Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Queridos, eu acredito que parte muito importante do que nós, os pastores da igreja local, e que somos os teólogos que, para o bem de vocês, vocês conhecem, e que para o mal de vocês, vocês conhecem, é levar a igreja a refletir biblicamente sobre as coisas que a gente vive no dia a dia. E por isso a gente vai fazer não é uma série, são algumas reflexões sobre alguns temas que com certeza são muito comuns ao seu dia a dia. E a gente vai falar hoje um pouquinho, construir essa reflexão, lendo o capítulo 19 do livro de Gênesis. Então vá lá comigo, capítulo 19 de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 19. Essa é uma daquelas histórias assim que marcam a infância, né, de muitas pessoas, porque aquela historinha bíblica aqui é bem marcante, é bem fácil da gente lembrar. E hoje ela vai ser o esteio da nossa reflexão. Gênesis, capítulo 19, versículo 1. Quando a Escritura Sagrada diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu
fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Vamos orar? Senhor Jesus, quando a gente lê a história de Jó, a gente de pronto é pego numa semelhança com ele, Senhor. Porque o lugar em que Ló vivia era perigoso, era cruel, promíscuo, confuso nos seus valores e indiferente ao Senhor, e nós sentimos muitas vezes a mesma coisa com relação à nossa cidade. Nós nos sentimos premidos, nós nos sentimos, Senhor Jesus, encurralados, e muitas vezes nós temos medo. Mas nós pedimos, Senhor Jesus, que mais uma vez o Senhor nos lembre pela Tua palavra de que o Senhor é um Deus presente e fiel, e que o Senhor sabe quem somos, conhece o nosso nome, conhece o nosso CPF, sabe onde moramos, o Senhor sabe tudo a nosso respeito, o Senhor não se esqueceu de nós. Pai, que essa confiança possa nos levar a uma postura não desleixada, mas confiada no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Márcia Bertolo, de apenas 17 anos, estava com o seu namorado no carro quando começou uma perseguição, 2 motos perseguindo o carro, 2 motos com 4 bandidos. Eles, fugindo dos bandidos, cruzaram com o carro da polícia. A polícia começou uma perseguição, houve tiros, e essa menina de 17 anos foi baleada dentro do carro do seu namorado, com 2 projéteis, e morreu. Na madrugada do dia 28 de outubro, bandidos explodiram um caixa eletrônico de um banco na Penha. Usaram tantos explosivos que chegaram a destruir a fachada inteira de um prédio. Mais de 12 assaltantes armados com fuzis. Em Niterói, na região metropolitana, bandidos trocaram tiros com vigilantes de um carro forte, numa área movimentada do centro da cidade. As pessoas que estavam na rua, muitos correram para salvar a própria vida, uns se jogaram ao chão, muitas pessoas ficaram em choque. Na Rocinha já contam mais de 40 dias de violência generalizada desde o início da guerra entre grupos de traficantes. Um tiroteio à luz do dia, no meio da tarde, fez com que 200 alunos de uma escola fundamental na Baixada ficassem jogados ao chão durante 2 horas em estado de pânico. Quando a gente narra tudo isso, a gente parece estar falando um pouco da faixa de Gaza, ou das regiões onde existe guerra com o Estado Islâmico, ou do Oriente Médio, mas não, é aqui. Quando você coloca o pé para fora de casa, você e eu lidamos com toda essa violência. O pior é que a gente fica até um pouco desanimado, né? Se você liga na Band News, de cada 20 minutos você ouve as coisas mais escabrosas sendo repetidas e repetidas e repetidas. Se você entra no G1 perguntando sobre notícias da nossa região, você vê todo tipo de notícia bizarra lá dentro. Pessoas morrendo como se uma vida não valesse absolutamente nada. Nós vivemos sim um clima de insegurança. Nós vivemos num clima de medo. E nós temos essa sensação clara de que o governo, o poder público, ou não quer ou não pode fazer. E o resultado é o mesmo. Nada é feito ou pouco é feito. Há muitas discussões, há muitos engendramentos políticos, mas o fato é que nós não temos visto uma perspectiva de melhora nessa situação, nesse quadro endêmico de violência na região metropolitana do Rio. Todos nós sabemos como o medo funciona. Quando você está andando numa rua um pouco deserta, pode ser meio-dia. Se você ouve passos atrás de você, você sente uma aceleração cardíaca bizarra, as mãos suam e você fica pensando, chegou a minha vez.
Porque é como uma senha, né? É como uma senha. Cada um vai pegando a sua e uma hora a nossa senha chega. A gente não consegue andar seguro nem no centro de Niterói com luz de meio-dia sobre a cabeça. A gente não consegue. Vide o caso, né? Acho que o JP estava lá próximo. Dizem que o JP venceria o Usain Bolt tranquilamente, porque ele deu um tiro de corrida assim, ó, né? Que foi o poder do Espírito Santo, inclusive, eu acredito. Mas, irmãos, nessa hora tão escura, o que é que as Escrituras têm para nos dizer e o que é que o Evangelho nos diz? A gente está num texto muito importante, né? Num texto que a gente aprende muito na escola bíblica dominical. E o quadro maior desse texto é que no capítulo 18, nós somos informados de que 3 figuras divinas aparecem a Abraão, visitam Abraão dizendo que dali a 1 ano ele terá um filho. Abraão, que foi chamado para andar com Deus, foi chamado para ser o pai do povo de Deus, foi chamado para ser o grande patriarca daquela nação da qual viria o Messias, mas Abraão era estéril. Abraão foi chamado com cerca de 70 anos de idade. Aqui ele está com cerca de 99 anos de idade. E Deus está dizendo assim: daqui a 1 ano eu vou te visitar com um filho. Uma parte da narrativa, esses anjos o visitam, e 2 saem de cena, e um fica para conversar com Abraão, para notificá-lo de que aqueles 2 anjos que estão saindo da presença de Abraão estão indo imediatamente para a região de Sodoma e Gomorra, para que lá eles executem juízo divino sobre aquela região, pois os seus pecados eram muitíssimos. A grande questão é que na região de Sodoma e Gomorra vivia o sobrinho de Abraão, Ló. Quando Abraão deixa sua parentela, em Gênesis 12, nós somos informados que o único parente que ele leva consigo é o seu sobrinho Ló. Ló também tinha pastores, Ló também tinha gado, e nós somos informados por Gênesis 13, que em determinado momento, o gado de Ló e o gado de Abraão eram tão numerosos que os pastores de ambos brigaram, e Ló e Abraão se separaram. Eles decidiram ir um para cada lugar. Só que quando Ló foi escolher a porção de terra que lhe cabia, ele olhou as planícies do Jordão, que eram muito bem irrigadas, muito férteis, e foi para lá. Só que justamente na planície do Jordão é que estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, que provavelmente não eram 2 cidades, mas um complexo, uma teia de cidades que estavam ali. É justamente nesse momento que, passado algum tempo, esse complexo de cidades volta a ser do interesse de Deus. Por quê? Porque Deus manda os seus anjos para executar juízo contra a cidade. O narrador, ele usa o termo anjos e homens de forma indiscriminada. Em algum momento ele chama de homens, outro momento ele chama de anjos. Provavelmente o que o narrador quer dizer para nós leitores é que os anjos tinham uma aparência totalmente humana. E é exatamente por isso que quando eles entraram na cidade, Ló não sabia que eles eram anjos enviados da parte de Deus. Ele achava que eles eram viajantes. Ló estava à entrada da cidade. Eles estavam chegando na cidade como viajantes, e havia naquela cultura do tempo de Ló um valor absolutamente sagrado, que era da hospitalidade. A hospitalidade era considerado um valor central, um pilar central daquela sociedade. É por isso que Ló prontamente ofereceu a sua casa para aqueles viajantes, para que eles pudessem passar a noite e continuar a sua jornada no dia seguinte. Eles tentaram dissuadir Ló. Ló insistiu, eles foram para sua casa. Eles haviam jantado, comido alguma coisa, mas a noite ainda não havia caído, ainda havia uma réstia de luz da tarde, quando vários homens da cidade cercaram a casa de Ló. Imagina que você está dentro da sua casa, e aí homens com paus e pedras cercam aquela casa. E o que eles queriam? Eles queriam que aqueles 2 viajantes fossem trazidos para fora, para que eles fossem estuprados por toda aquela turba de homens que estavam ali. Tenha noção que na cabeça do leitor que está ouvindo esse texto e que é contemporâneo, ou seja, que era daquela sociedade,
Esse era um pecado muitíssimo grave, porque quebrava-se não apenas qualquer senso de moral e de ética, mas todos os protocolos de uma cidade, todos os protocolos sociais eram quebrados. Violentar visitantes, violentar aqueles que estavam sendo hospedados na casa de alguém que recebia e acolhia essas pessoas, era uma coisa gravíssima. Era uma coisa seríssima. O que está sendo narrado aqui é a perversidade mais gratuita, pura e sem mistura possível de uma sociedade completamente tomada pelo pecado. Ló vivia numa sociedade dominada pela crueldade, pela bestialidade, pela promiscuidade, pela violência, e nós não vivemos num lugar tão diferente assim daquele do qual Ló vivia. Eu descobri o que é viver num grande centro quando eu fui morar de Itamonte em Campinas. E o primeiro dia meu em Campinas, que foi uma segunda-feira, foi muito bizarro. É uma história da qual eu nunca vou me esquecer. Por quê? Porque eu vim de Itamonte, né, que é uma grande cidade de Minas Gerais, com cerca de 14 mil, 15 mil habitantes, e fui para Grande Campinas, que na região metropolitana tem mais de 1 milhão de pessoas, né? Aí cheguei em Campinas no meu primeiro dia, deixei todas as coisas na República, e aí a gente ia fazer uma comprar alguma coisa para ter o que comer. A gente ainda estava organizando a República, era eu e mais 2 seminaristas, né? O Diego e o Paulinho. E aí eu ia fazer compra com o Diego, e aí eu falei assim: Diego, eu vou te esperar lá fora. Aí a gente morava em uma casa que ficava no fundo de uma casa, né, de uma família que alugou para a gente. Ótimo. Eu saí pelo portão e sentei na guia. Fiquei esperando o Diego ali. Tinha um cara chegando do outro lado da rua, chegando do trabalho em casa de moto. Aí ele chegando, parou a moto e tal, não sei o que, abriu o portão. Quando ele montou na moto para entrar de novo, um garoto estava descendo a ladeira, assim, que era uma ladeira leve, assim, na rua onde eu morava. Um garoto de mochila, de tênis, assim, bermuda, moleque, cara, tipo, sei lá, 15 anos de idade. E aí o moleque chegou perto do cara que estava guardando a moto e começou a trocar uma ideia com ele. Aí, e eu do outro lado da rua, assistindo essa cena, né? Imagina assim, eles devem ser amigos do futebol, né? Coisa de interior, né? Eles devem estar conversando sobre o placar do jogo do São Paulo, alguma coisa assim. Meu irmão, o moleque abriu a mochila, tirou uma escopeta de dentro. Tirou uma escopeta de dentro, colocou na cara do cara, pegou o capacete, pôs na cabeça, pegou a moto, olhou para mim. Eu falei: meu Deus, já? Não vai dar tempo nem de eu fazer uma aulinha no seminário, nada? Já? Tá bom, Senhor. Então, cara, numa boa, eu tive uma síncope, uma aceleração, porque ele olhou para mim e eu falei: caramba, esse negócio vai dar ruim, né? Se esse cara for um executor de provas, ele vai matar o cara, vai matar a mim. Já, sabe quando você imagina a sua cabeça estourada assim, né? Sua mãe recebendo a notícia, aquele negócio positivo. Ele montou na moto e foi embora. A grande questão é que as cidades, elas são grandes concentrações de gente de todo jeito. E porque a cidade aglutina muitas pessoas, ela aglutina muitos talentos, muitas capacidades e muitos interesses, a cidade ela consegue fazer com que apareça o melhor do ser humano e o pior do ser humano. Tim Keller chama os grandes centros de máquinas de aceleração da cultura, porque as pessoas estão tão próximas, as pessoas estão juntas, que as cidades aceleram a cultura. Quando nós olhamos para a Bíblia, existem relatos de cidades que eram fontes de virtude e sabedoria, como Jerusalém, por exemplo, que é louvada pela sua beleza, pela sua justiça, no ponto áureo do governo de Salomão. Mas existem cidades que são sede também do pecado e do caos, como Babel, Sodoma, Gomorra e Corinto no Novo Testamento. Na antiguidade, para uma cidade ser chamada de cidade, ela tinha de ter um muro. Um vilarejo que não tivesse uma fortificação no seu entorno não era qualificado como cidade. É por isso que raramente as cidades cresciam muito na antiguidade, porque quando as casas chegavam no entorno do muro, acabou o espaço para o crescimento. Por exemplo, a maior cidade da antiguidade foi Roma, que teve cerca de 50 mil apartamentos de moradia no seu tempo áureo do século I e cerca de 1,6 milhões de moradores. Era a maior cidade da antiguidade, não havia nada como Roma, 1,6 milhões de pessoas. São Gonçalo é maior do que Roma no seu tempo mais glorioso.
Para a gente ter uma noção, na década de 50 só tinham 2 cidades cuja região metropolitana tinha mais de 10 milhões de pessoas: Londres e Nova York. Hoje são mais de 25 grandes centros ao longo do globo que têm mais de 10 milhões de pessoas num complexo urbano. E o Rio de Janeiro é um desses 25 centros, com mais de 10 milhões de pessoas. O que todo esse inchaço da cidade traz? Traz a escassez de moradia, de água, de luz, de saneamento, que constrói guetos de pobreza, em primeiro lugar. Ou seja, nem todo mundo que sai de uma zona rural chega aqui e encontra a cidade, oferta de emprego, dinheiro, onde morar e o que comer. Isso forma centros de pobreza. Os centros de pobreza fazem com que haja um aumento da criminalidade e a organização do crime. Meus queridos, quando eu morava em Campinas, no 3º ano meu que eu morava lá, o PCC baixou uma ordem para todas as cidades interioranas de um dia de recolhimento. Eles conseguiram fechar todos os comércios numa região imensa de Campinas. Você saía na rua numa quarta-feira, parecia que era feriado. Era bizarro. Uma organização criminosa tão poderosa, tão gigantesca, tão enraizada, com influência nas forças que deveriam combater o crime, como na polícia, por exemplo. Então, o grande centro, ele tem um crime que é organizado e ele tem uma polícia que muitas vezes é desorganizada, no sentido de que é insuficiente, no sentido de que muitas vezes, exibe traços de corrompimento e, consequentemente, há uma escala de violência nos grandes centros, não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Ou seja, viver num grande centro causa insegurança, causa medo. Como é que a gente se sente, para a gente poder avançar? Primeira coisa que a gente sente com certeza é medo. Medo de sair de casa, medo de caminhar numa rua deserta, medo quando nós ouvimos passos atrás de nós, ou uma figura que nós achamos esquisita. Quando a gente está indo numa rua e que vem uma pessoa, um tipo que a gente acha esquisito, a gente tem medo. E esse medo começa a criar esses cenários fantasmagóricos na nossa cabeça, né? Eu não sei se você já teve terror noturno, eu já tive. Não só na infância, mas no final da minha adolescência. E o terror noturno é um medo súbito diante do escuro. E eu tive isso quando eu já tinha 17 anos de idade. Então, assim, durante praticamente um mês eu tive que dormir com a luz acesa na cara. Porque quando eu apagava a luz, eu era tomado por uma sensação de pânico. Eu sabia que aquilo era absolutamente irracional, mas eu não conseguia lidar com os meus pensamentos. Eu apagava a luz e eu achava que tinha uma dúzia de demônios debaixo da minha cama. Aí eu acendia a luz, olhava, não tinha demônio nenhum, né? Mas, cara, e para tirar o medo, meus irmãos, causa em nós projeções muito, muito, muito aflitivas. A sensação de insegurança, esse estado de hesitação ao andar na rua, esse estado de tensão quando um escapamento estoura e a gente acha que é um tiro, esse estado de nós nos sentirmos inseguros o tempo todo. Além disso, a gente se sente muito abandonado e muito desamparado. Afinal de contas, a gente vive com o descaso do poder público, o estado paralelo de um crime organizado, o fato de que o crime organizado interessa a muitas pessoas que estão no poder são beneficiadas por um pacto com o crime organizado. Para vocês terem noção, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, numa reunião, na solenidade com a Procuradoria-Geral da República, quando a Raquel Dodge foi empossada, ele deu uma declaração aos repórteres dizendo o seguinte: a população do Rio de Janeiro está encurralada. Não é isso que a gente sente? A loja aqui em frente à minha casa, ela foi assaltada tantas vezes que os caras colocaram uma grade na porta da loja. Para você ser atendido ali, você tem que tocar um interfone, você tem que se apresentar. A Camila sabe bem, é do lado da casa dela, né? Porque senão você não consegue entrar na loja. Por quê? Porque foi assaltada inúmeras vezes. Então, em que tipo de lugar do mundo um comerciário tem que colocar uma grade na frente do seu estabelecimento? Nós vivemos encurralados e o que talvez mais nos magoe seja a sensação de que a nossa indignação não importa nada. A cidade é grande demais, você é só mais um. Toda vez que você vê uma mãe que perdeu um filho para a violência, ela dá uma declaração dizendo assim: eu espero que o que aconteceu com meu filho mude o cenário e alguma coisa mude, mas não muda.
porque foi só mais um que morreu, é só mais uma estatística. O sentimento de que ninguém cuida de nós, ninguém zela por nós, ninguém olha por nós, é o que mais nos magoa. É o sentimento de que as pessoas que deveriam se importar conosco não se importam, mas essas pessoas andam em carros blindados, eles têm seguranças, eles ficam internados em centros onde há muita segurança, tanto no seu condomínio quanto nos lugares onde eles trabalham. Então a segurança pública não importa para essas pessoas. A minha segurança não diz nada a eles, a sua segurança não diz nada a eles. A grande questão é que muitas vezes a gente tem essa sensação de que a cidade se torna uma selva de pedra, parece uma savana africana, e a gente tem que lutar mais um dia para sobreviver e chegar vivo no final do dia. Parece que esse era o sentimento da família de Ló. Esse era o sentimento de Ló. Mas a história de Ló, conquanto seja triste, ela traz um ponto de reflexão muito importante para nós. Por quê? Porque no capítulo 18, quando Deus vai contar a Abraão que ele vai exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão, ele se lembra de que seu sobrinho mora lá. E aí ele começa uma conversa com Deus assim, do tipo assim, aí Deus, vamos conversar. O negócio é o seguinte, se tivesse 50 justos numa cidade, o Senhor exterminaria a cidade? Aí Deus fala assim, não, claro que não, 50 justos, né? É uma igrejinha já de justos. E 40 justos assim? Não, também não, 40 justos não. E 30 justos? Ele repete a mesma pergunta nos versículos 23, 28, 29, 30, 31 e 32, do tipo assim, Deus, e se tivesse 10? É o lugar em que ele chega. Pergunta, Deus, e se tivesse só um PG de justos lá em Sodoma e Gomorra, liderado pela Rosângela Lacerda? E se tivesse o PG lá, PG Sodoma, hein? Não, um título que é muito atraente, PG Gomorra, hein? O comentarista John Saylhammer, ele diz que o ponto da conversa de Abraão com Deus não é quantos justos tem que ter num lugar, mas o ponto é, Deus, por acaso o Senhor se esquece do justo? Numa cidade tão numerosa, com tanta gente, com tantos problemas, com tantos tiros, com tanta coisa acontecendo, Deus, o Senhor se lembra que eu estou aqui? O Senhor sabe do caminho que eu faço, de casa para o trabalho? O Senhor está atentando no percurso que eu faço, da universidade para casa? Deus, o Senhor se lembra de mim? A grande questão, a grande pergunta é, Deus, o Senhor se lembra de mim no meio desse caos? E a resposta que Deus dá a Abraão no capítulo 18 e a Ló no capítulo 19 é que sim. Sabe por quê? Porque Deus enviou uma comitiva de anjos para tirar uma família de Sodoma e Gomorra. Uma família. Quando Ló ficou hesitando, você viu no texto que ele ficou assim, mas eu vou. Não, o negócio vai ficar ruim. Não, eu vou, pode deixar que eu vou. Ele hesitou. O texto diz assim, os anjos tomaram aquela família pela força e os jogaram para fora da cidade. O texto de Gênesis 19 termina assim, porque Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, então houve salvação para ele e para a sua família, incluindo Ló. Isso é verdadeiro com relação a Abraão? Com certeza, mas é muito mais verdadeiro com relação a nós. Porque nós somos o povo que foi salvo da condenação por causa da aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Paulo escreveu aos Romanos dizendo, não há já nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós que fomos redimidos pelo Evangelho, nós que estamos em Cristo, nós somos a geração de Ló melhorada. Porque em Cristo Jesus nós fomos salvos da condenação eterna. Nós somos salvos do juízo. Nós somos salvos do juízo que seria acarretado pelo nosso pecado. Como eu já preguei outras vezes aqui, seria incoerente nós crermos num Deus que é capaz de nos salvar para toda a eternidade, mas não é capaz de cuidar das nossas vidas no grande centro onde nós vivemos. Que diremos, pois, diante dessas coisas, meus irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus
deu a Jesus Cristo por mim e por você, então o que é que Deus deixará de fazer por nós? Nós podemos ter segurança, sim, no Evangelho. Eu quero ir para o final fazendo algumas reflexões por pontos. Então vamos lá. Ponto 1. Queridos, a gente não deve deixar de orar pela paz e pela segurança como nos instruiu o apóstolo Paulo. Eu quero que vocês levantem mãos santas, sem ira, nem animosidade, em todo tempo, em todo lugar, orando pelas autoridades, orando pelo poder, orando para que nós tenhamos paz e segurança. Mas nós não devemos nos esquecer de que o pecado faz com que o mundo seja um lugar hostil. É simplesmente ilusório nós acreditarmos que haverá um rio de paz definitiva correndo sobre a terra antes do retorno do Senhor Jesus. Enquanto o homem estiver sobre a terra e enquanto o reino de Jesus não voltar, haverá guerra, haverá crime, haverá morte e haverá assassinato, porque essa é a natureza básica do ser humano. Jesus disse para os discípulos: eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus estava enviando seus apóstolos a um mundo hostil, ele também nos envia a um mundo hostil, e ele diz para mim e para você: seja astuto como a serpente, seja puro como a pomba. Seja astuto como uma serpente. Irmão, olha só, a gente tem que andar na rua hoje em dia com o olho aberto. Seja astuto, meu irmão, seja vivo. O mar não está para peixe. A gente vive num mundo hostil. Segundo ponto, Jesus nos promete sua presença e sua paz. Ele disse aos discípulos: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E ele prometeu: eu vos dou a minha paz. A minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Qual é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá só vem quando tudo está bem, só vem quando não tem problema, só vem quando não há crime, só vem quando tudo está no lugar. Mas a paz que Jesus promete a mim e a você é uma paz que não depende de circunstâncias. Eu posso estar sem emprego, eu sei que é importante ter um emprego, eu sei que as contas estão apertadas, mas eu posso ter paz no meio do desemprego. Eu posso não ter passado no Enem e saber que isso tem um impacto muito grande para a minha vida, mas eu posso ter paz mesmo nessa situação de fracasso, porque a paz que Jesus dá não depende das circunstâncias. Agora, eu quero destacar um ponto aqui, importante. Jesus não nos colocou numa bolha, irmãos, e não promete nos colocar numa bolha de segurança. Eu fui assaltado em Campinas 2 vezes. Na primeira vez que eu fui assaltado, era 7 horas da manhã, eu estava indo para a aula, os caras roubaram a minha mochila, e eram 3 assaltantes. Eu falei assim: mas eu estou indo para a aula, cara, e eu tenho um caderno aí de teologia, assim, não dá para você joga meu caderno aí, cara, só para eu poder ir para a aula. Aí os caras abriram a minha bolsa, jogaram tudo que tinha dentro, e eu pelo menos fiquei com o caderno, fui para a aula, né? Mas teve outra vez que foi mais tenso, porque eu tinha comprado um notebook, e tinha vindo um case do notebook. Minha mochila rasgou, eu passei a usar aquele case para levar minhas coisas para a aula. E aí eu estava voltando, tinha feito uma prova, estava voltando 9 horas da manhã da aula para casa, tinha acabado tudo naquele dia. Aí eu 9 horas da manhã, andando sozinho lá no bairro do Guanabara, umas ruas largas assim, sempre desertas, né? Aí veio um cara de moto assim pela minha esquerda, eu andando na calçada, de boa, né? Na minha mineirice. Aí o cara parou assim e falou: ô, fulano de tal, você sabe onde tem um restaurante aqui, não sei o quê? Aí eu cheguei mais perto dele e falei: tem uma cadeia de restaurante ali, pá, tal. Aí o cara aproveitou que eu cheguei perto dele e falou assim, mostrou a arma debaixo do moletom: é um assalto, passa isso daí e tal, não sei o que, parará e tal. Eu falei: não, eu posso até passar, eu passo, mas não tem nada aqui, moço, deixa eu abrir só para o senhor ver, ó. Aí eu abri o case, né? Não tinha notebook, tinha um caderno velho, 3 canetas mordidas, uma vermelha, uma preta, uma azul, bem mordida, assim, bem usada, surrada, já aquelas canetas de universitária, mesmo, aquele negócio feio, né? Aí ele falou assim: não, então beleza, mas passa a carteira. Eu falei: eu te dou, não, tá na paz, eu te dou. Mas é o seguinte, deixa eu só te mostrar, vou fazer um movimento lento. Aí abri a carteira. Meus irmãos, tinha uma nota de 2 e uma nota de 5 reais na carteira.
Mas sabe aquela nota que parece que o cara amassou de raiva a nota, assim? Sabe aquela nota que passou na lavadora, caiu no barro? Aí o cara já ele não estava mais achando legal aquela história, né? Ele falou assim, não, então beleza, então me dá o relógio. Eu falei, não, eu posso te dar o relógio. Posso te dar o relógio, sem problema. Só precisa saber que o relógio parou de funcionar. Só tá aqui, ó, tem sem bateria, faz um mês, eu não tenho dinheiro para trocar, mas tal, eu tenho o hábito de andar com o relógio. Não, cara, foi tão ridículo que chegou por final ele queria me pagar uma refeição. Ele falou, não, vamos ali, vou te levar no restaurante, vou pagar seu almoço. Foi ridículo. Mas o que acontece? Eu fui muito burro. Eu sei disso. Eu devia ter dado as coisas, acabou, né? Quando eu andei um pouco, eu me dei conta da minha imbecilidade, né? Porque aquele cara podia ter achado que eu estava zoando com a cara dele e me dado um tiro no peito, de raiva. Isso acontece. A gente sabe de gente que foi ser assaltada, não tinha dinheiro, e o assaltante executou o cara ali, a sangue frio. A grande questão, meus irmãos, é que Deus estava cuidando de mim mesmo diante daquele cenário de assalto. Ou seja, Deus não nos coloca numa bolha, né? Deus não nos coloca a salvo de todas as coisas, mas Deus nos guarda e nos protege mesmo quando coisas ruins acontecem. Deus não guarda Daniel da caverna dos leões, mas Deus guarda Daniel na caverna dos leões. Quando eu cheguei em casa e contei a história, os caras da minha república mais velha falaram assim, cara, você pediu para ser executado hoje, porque até eu, se fosse bandido, eu te dava um tiro na cara de ser desaforado, né? Então assim, Deus me guardou naquela situação. E o último ponto que eu quero destacar é o seguinte: a gente não pode se esquecer de por que Deus nos colocou aqui, meus irmãos. A gente não pode jamais se esquecer disso. Deus nos colocou na cidade por um motivo. Ele promete nos usar para a sua glória aonde nós estamos. Ele promete que nós seremos suas testemunhas aqui na cidade. Então Deus colocou a mim e a você aqui nesse lugar para que a gente faça a diferença, para que a gente compartilhe Jesus com as pessoas, para que a gente seja um diferencial. A Bíblia, ela conta uma história muito especial sobre duas cidades. A cidade de Babel, de Gênesis 11, ela mais tarde será o mesmo lugar onde vão ser edificadas esses complexos que mais tarde vão nascer um grande centro do mundo antigo, a Babilônia. E a Babilônia é justamente esse lugar no qual mais tarde vai simbolizar a cidade como um centro de pecado. E quando João olha para frente, olha para o futuro, ele vê a salvação do ser humano como uma saída da Babilônia para Jerusalém. Em Apocalipse 18, ele diz assim: saiam dela, todos vocês, povo meu, para que vocês não participem do seu pecado. Nós somos convocados a não nos amoldarmos ao pecado do lugar onde nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós somos convocados a sermos separados no sentido santo da palavra. Saiam dela, povo meu, não vivam como os pecados da Babilônia. E no capítulo 21, João escreve assim: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Quando o Apocalipse conta para nós do nosso encontro com Deus, ele conta nos termos de uma cidade celestial que vem até nós. Quando ele fala sobre salvação, ele fala como a saída da Babilônia para uma nova Jerusalém. Meus irmãos, nós nunca nos adaptaremos totalmente à região metropolitana do Rio de Janeiro, porque aqui não é o nosso lar definitivo. A gente espera viver em paz e com decência aqui, mas a região metropolitana do Rio de Janeiro não é o destino final, nem meu, nem seu. Nós somos salvos para vivermos na presença de Deus. Nós somos salvos para viver na nova Jerusalém. Que Deus nos dê graça
para que nós nos mantenhamos fiéis aqui, enquanto aqui estamos, sabendo que aqui não é o nosso lugar definitivo. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado mesmo, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor se lembra de nós, o Senhor não se esqueceu de nós aqui. Assim como o Senhor teve um cuidado especial com Ló e com sua família no meio de toda aquela confusão, nós cremos que o Senhor está cuidando de nós quando nós vamos para o trabalho, quando nós voltamos para casa, quando nós vamos para a faculdade. Nós pedimos, Senhor Jesus, livra a nossa comunidade do homem mau. Livra, Senhor Jesus, a nossa comunidade da violência, da bala perdida. Livra a nossa comunidade dos assaltos, Senhor Jesus. Livra a nossa comunidade dos confrontos entre as facções do crime na nossa cidade. Nos livra, Senhor. Mas se por acaso, Senhor Jesus, estiver nos seus planos para nós, que a gente passe por alguma dessas coisas, que nós possamos glorificar o seu nome ali. Nós sabemos, Jesus, que não seria saudável da nossa parte esperar que o Senhor nos coloque numa bolha. Nós sabemos que o Senhor não livrou aqueles homens da fornalha ardente, não livrou Daniel, Senhor Jesus, da cova dos leões, não livrou Paulo da prisão, nem João Batista, Senhor Jesus. Mas o Senhor livrou aqueles homens na prisão, na cova e na fornalha. O Senhor estava presente lá e isso fez toda a diferença. Então esteja presente conosco, Senhor, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente volta, e nos dá segurança, Senhor. Não na polícia, não no poder público, nos dá segurança no Senhor, porque o Senhor sabe quem somos, o Senhor se importa conosco. É no Senhor que nós temos segurança. Fica conosco, Pai, fica conosco. Faz com que o Teu amor derramado no nosso coração, de fato, possa jogar para fora todo o medo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.